meditar um pouco na palavra do Senhor. O louvor é uma arma do crente, né? Ele começa a cantar. Não dá para cantar e se preocupar ao mesmo tempo, né? Não dá para cantar e ficar triste ao mesmo tempo. Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, que significa saída. Quando o povo saiu do Egito, depois da morte dos primogênitos, quem era o verdadeiro guia desse povo era o próprio Deus. No capítulo 13 de Êxodo, vamos meditar que nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus. Aleluia. Capítulo 13, versículo 17. Deus guia o povo pelo caminho. Todos acharam o texto? Vamos ler. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Dá-nos uma palavra, Senhor. Fale em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O povo tinha saído do Egito. Deus fez milagres pela mão de Moisés, quando aquela vara se tornou em cobra, pega pela cauda, virou de novo numa tábua, e com esses milagres, sinais, Deus faria no Egito, aos olhos de Faraó, mas o próprio Deus permitiu endurecer o coração de Faraó para mostrar os seus sinais na terra do Egito. Mas quando Deus tirou o povo de lá, diz aqui o texto no verso 17, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. A Filístia é um local a leste de Israel, onde está a cidade de Gaza, Ascalon, Ecrom, algumas cidades que a gente lê na Bíblia. Dali era o gigante Golias, daquele local, os filisteus. Era o caminho mais perto para chegar à terra de Canaã. Mas Deus não os levou pelo caminho mais perto. Muitas vezes, irmãos, nós temos que passar por certa tribulação, aflição ou enfermidade. Para quê? Porque Deus, que é perfeitamente sábio e justo e amoroso, Ele nos testa em cada situação diferente. Aleluia. É por isso que Ele mostrou o terceiro céu para Paulo, para que Paulo suportasse as aflições e tribulações que ainda viriam. Paulo foi necessário contemplar palavras inefáveis, indescritíveis,
que no paraíso ele ouviu, ou o terceiro céu. Com aquela visão, Paulo recebeu um novo ânimo na caminhada. E todos nós, agora, precisamos de um novo ânimo para a caminhada. Aleluia! Porque nem sempre o caminho é perto. E Deus guia o povo pelo caminho do deserto, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne o Egito. Os filisteus eram um povo de guerra, inimigos de Israel. Eles tinham a tendência de voltar para o Egito. Então Deus, muitas vezes na Bíblia, fala para nós, gente, não descer ao Egito. Deus falou com Abraão, no tempo da primeira fome, não desças ao Egito. Abraão falhou. Disse para Isaque, na segunda fome, Gênesis 26, não desças ao Egito. Nós não podemos descer ao nível natural, porque ao aceitar a Cristo, se tornamos homens espirituais, em crescimento, em progresso, até chegar à estatura de varão perfeito. Mas aqui diz o verso 18, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os irmãos podem comparar em casa, que eu não quero ler todo o texto, em Deuteronômio capítulo 2, diz que Deus fez o povo rodear muitos dias a montanha de Seir, que é Edom, que Deus tinha dado a Esaú. E quando o povo rodeava aquela grande montanha, Deus não tinha dado para o povo de Israel nem a planta de um pé, mas tinha dado toda a montanha, aquele local de Edom, a montanha de Seir, para Esaú. Era um caminho muito longo, muito extenso, muito difícil. E Deus falou para que eles não se intrometer com aquele povo, o povo de Edom, os edomitas, da montanha de Seir, que Deus tinha dado a Esaú. Interessante a Bíblia, né? Deus é dono de milhares de montanhas. Você vê no Salmo 50, o povo acostumado a oferecer muitos holocaustos e sacrifícios, e Deus fala assim, eu não te repreendo pelos holocaustos e sacrifícios que você faz diante de mim. Não vou tirar do teu curral ovelhas e bodes. Não sou eu, porventura, dono de milhares de montanhas? Aleluia! Você vê isso no Salmo 50. Então Deus, Ele dá a quem quer. Ele faz o que quer, e como quer, e do jeito que Ele quer. Então Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Espiritualmente falando, estamos num deserto. Saímos do Egito, que simboliza a antiga maneira de pensar e de viver, a carne, estamos num deserto, né? Estamos sendo guiados pelo Espírito Santo até a Nova Jerusalém. Aleluia! Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Nós estamos armados. Quem está desarmado aí? Levanta a mão. As nossas armas não são carnais, diz Paulo aos Coríntios. A nossa arma é espiritual, para destruir a fortaleza do inimigo. Nós temos o capacete, que é a palavra de Deus, que protege a mente, equipa a mente, protege a memória, para você não lembrar dos antigos pecados. Temos o escudo da fé, que protege o coração. A fé tem que estar no coração, não só na mente. Temos o sapato, que é a paz do Evangelho, andar na paz, né? Não sair da paz de Deus, porque Deus é Deus de paz. Temos todas as armaduras do Senhor para combater.
O povo de Israel saiu armados. Existe um texto em Ezequiel 38:5, diz assim: todos com escudo e capacete. Vamos repetir? Todos com escudo e capacete. Ezequiel 38:5. Todos. Então Deus equipa cada cristão nessa batalha, porque nós somos soldados. Aleluia. E tomou Moisés os ossos de José do Egito. Veja bem, irmão, José do Egito tinha ordenado que, quando ele morresse, não permitisse que seus ossos ficassem no Egito. Quando Deus mandou a praga das trevas, o faraó queria que ficasse os animais. Vocês não vão levar o gado, os animais, nem ovelha, vai ficar tudo aqui. E o que Moisés disse? Não, vamos com o nosso gado para sacrificar ao nosso Deus, nem uma unha ficará no Egito, na praga das trevas. Então José deu ordem acerca dos seus ossos. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:22, José do Egito, perto da morte, deu ordem para que seus ossos não ficassem no Egito, próximo da morte. E aqui Moisés repete para o povo esse acontecimento. Tomou Moisés os ossos de José, porquanto havia esse estreitamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Aleluia. Assim partiram de Sucote, acamparam em Etã, à entrada do deserto. Interessante a Bíblia, né, irmãos? Existem nomes repetitivos. Quem já leu na Bíblia esse nome Etã? É um dos levitas, junto com Asaf. Salmo 89, o pacto que Deus fez com Davi. Etã. Mas também é um local. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Interessante a Bíblia, né? Nomes repetitivos. E o Senhor ia diante deles. Deus sempre vai à nossa frente. Aleluia. Jesus disse em João 10, sobre a passagem do bom pastor: eu vou adiante delas. Aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e ninguém arrebata da mão de meu Pai. Nós temos que tomar cuidado, irmão, com a segunda voz. A ovelha de Cristo não escuta a voz dos estranhos, antes foge dele, porque não é a voz do bom pastor. Aleluia. O crente ouve a voz de Deus todos os dias, ao amanhecer. No Salmo 5 está escrito, verso 3: pela manhã, duas vezes, orarei a ti e vigiarei, porque tu não é um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Logo de manhã, você escuta a voz de Deus, às vezes sonhando. Às vezes eu acordo sonhando com um hino, é a voz de Deus. Você sonha com a palavra de Deus. Estava meditando num livro esses dias, que lá na Arábia Saudita, muitos cristãos, assim, escondidos, participam toda sexta-feira de cultos na mesquita, disfarçado de muçulmano, mas são cristãos no coração. Leem a Bíblia e seguem Jesus, disfarçadamente, para não ser perseguido e morto. Nós temos que seguir a voz de Deus, a voz de Jesus, que fala no nosso coração. Este é o caminho, andar por ele. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o caminho, andai nele. Aleluia. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem. Por quê?
Porque no deserto, durante o dia, é muito quente. Eu trabalhei com um rapaz na área portuária. Ele trabalhava numa empresa chamada Mendes Júnior e foi trabalhar no Iraque. Não demorou muito tempo, não aguentou. 50 graus de dia e quase 0 grau à noite. Que diferença! Não vai ter muita saúde um homem assim? Aqui no Ocidente, acostumado com esse tempo do Oriente. Mas o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem. Por quê? Para abrandar o calor. Onde Deus está não tem calor e não tem frio. É o paraíso. Você já viu o paraíso quantas letras tem? 7. 7 é o número da perfeição. O nosso Deus é perfeito, habita no paraíso onde não tem calor e não tem frio. Aleluia. Ele ia de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Guiar pelo caminho. Lembra daquela passagem que Herodes queria adorar Jesus? E os magos foram enganados, mas o anjo veio, avisou os magos, eles voltaram por outro caminho, não no caminho de Herodes. Deus sempre tem um caminho para te desviar do pecado. Os magos, quando adoraram Jesus, voltaram por outro caminho. João 2,12. Jesus é esse outro caminho, fora do pecado. Sempre tem um escape, sempre tem uma saída. Jesus é o outro caminho. Tem pessoas procurando qual é o caminho certo, qual é o caminho que leva para o céu, e ficam indagando e procurando, mas Jesus é o caminho. Aleluia. De dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. O Espírito Santo nunca vai nos guiar fora do caminho de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Mas nunca se esqueça que Paulo disse: eu esmurro este corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E o próprio Espírito Santo que habita em nós, ele nos faz ser irrepreensível. Temos falha? Temos. Sentimos fraqueza? Sentimos. Mas ele nos capacita a ser irrepreensível. Ele nos capacita a ter um caráter santo. Ele nos capacita a ter desejo de santidade. O Espírito Santo que está em nós é espírito de coragem, de ânimo, de disposição. Aleluia. E de noite numa coluna de fogo. Por quê? Porque no deserto é 0 grau, até menos. E Deus ia aquecendo. Irmão, no dia a dia da nossa fé, você tem que ter uma fé aquecida pelo fogo do Espírito Santo. Mas onde está o combustível? Okay. Se você tem uma vida muito atarefada, Deus tem misericórdia e te lembra a palavra. Mas tem momento que você tem que separar para uma leitura. Ou não tem? Temos. Temos. Eu sempre falo para o meu filho: olha, não fica cutucando livros, comentários, lê texto. Esses dias eu estava dando aula para ele e falei: Neemias, lê o texto. Lê 2 ou 3 textos por dia. E escreva, para você não se perder. Temos que ter o nosso momento com a palavra. Uma certa vez, a filha de Po Yang Cho, que agora é Dave Yang Cho, a maior igreja do mundo na Coreia do Sul, ele fazendo uma palestra, falou assim, num domingo de manhã, numa escola bíblica: eu me encontrei com Jesus nesta manhã. Aí a filha, quando ele chegou em casa: pai, o senhor não é um mentiroso daqueles, hein? Como é que você foi falar para a igreja que encontrou com Jesus que eu não vi o senhor orando? O senhor só estava lendo a Bíblia? Eu falei assim: mas quando leio a Bíblia, eu encontro Jesus. Sabia?
que você lendo a Bíblia, o seu coração é quebrantado, no seu momento com Deus, o nosso coração é aquecido pela palavra, é inspirado pela palavra, é movido pela palavra. Se a palavra move teu coração, ela impulsiona você a falar de Jesus. Diz que Paulo estava esperando Silas e Timóteo. Quando eles desceram da Macedônia para encontrar com Paulo naquela região, Paulo é impulsionado pela palavra. Olha, ele ficou alegre de ver Paulo e Silas chegando, foi impulsionado pela palavra. Quando você vê um irmão, você não se anima? Eu me animo quando eu vejo um irmão. E logo temos a palavra, porque Deus fala conosco através dos irmãos. Às vezes Ele fala pelo ensino, pela pregação. Deus fala conosco por umas circunstâncias na vida. Mas muitas vezes, conversando com um irmão, ou com um pastor, um ministro, conversando, Deus fala com você. Aleluia. Por quê? Porque Ele te guia de dia e te guia de noite. E Deus queria que eles caminhassem de dia e de noite. Isso bate com o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem para no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Meditar na palavra de Deus dia e noite não é sair com a Bíblia assim. É uma sintonia, né? Uma comunhão. Você não esquece. Você enxerga a tentação longe. Você, quando vem um abatimento por uma preocupação, já lembra uma palavra. Já enxota logo. Quando vem um pensamento da carne que você vê que não é a vontade de Deus, a palavra de Deus é mais ligeira do que o pecado. Aleluia. Tem que ser, né, irmãos? O Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem. Uma coluna de nuvem para refrescar. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, nos pastos verdejantes, águas tranquilas. Mas para isso, temos que ter um esforço de se esvaziar de muitos problemas emocionais, muitos bloqueios que faz com que o crente não beba de águas tranquilas. A ovelha não bebe água agitada. A ovelha bebe água tranquila, não come capim, só come grama. E o pastor usa a vara e usa o cajado, guiando de dia e de noite. Quando Jesus nasceu, os pastores estavam de noite tomando conta do rebanho. É de dia e de noite. Aqui foi dito, numa pregação, às vezes, enquanto dormimos, nosso pastor está orando. Ou um irmão está orando um pelo outro. Quantas vezes eu acordo de madrugada e a carne fala, não ore, o Espírito Santo, eu não te acordei à toa, não. Tem que orar, tem que interceder, lembrar de alguém que está doente, orar de madrugada, dobrar o joelho, nem que seja 15, meia hora, mas tem que orar. O Espírito Santo despertou o sono, tem que orar. Aleluia, é noite e dia. E nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca tira a sua proteção, as suas asas protetoras de nós. Aleluia. A Bíblia diz que Israel é a menina dos olhos de Deus, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. A igreja é um depósito de alimento espiritual. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é a igreja. Aleluia. Você ama Jesus, você ama os irmãos. Você tem falha. Você não é perfeito. Paulo diz assim,
Não que eu seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da vocação, da soberana vocação de Deus em Cristo. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio. Irmão, Deus, quando chamou Abraão, quando ele estava meio titubeando que teria um filho, o que Deus fez? Chamou Abraão e disse: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Olha para cima, conta as estrelas. Não podia contar. Então, irmãos, tem um galardão que nos espera. Tem uma vitória final. Todo dia é dia de vitória e de luta. No hino 8 nós cantamos sobre luta e vitória. No hino da harpa 8. Todo dia é dia de luta. Os irmãos já viram os irmãos falar? Todo dia tem que matar um leão, porque é luta. Todo dia, você está aqui no culto porque você foi vitorioso. Não tropeçou de manhã nem de tarde. Está na casa de Deus à noite. Salmo 42, 8. Durante o dia o Senhor mandará sua misericórdia, e nas horas da noite o seu louvor estará no meu coração e uma oração ao Deus da minha vida. Aleluia! É de dia e de noite. Salmo 92. Louvai o Senhor porque é bom, para de manhã anunciar a sua benignidade, e todas as noites a sua fidelidade. O salmista, ele tinha duas fortes razões para louvar. Primeiro, porque Deus é bom. Segundo, porque Deus revelou a verdade. Tanta gente que não conhece a verdade. Tanta gente que está perdido em todos os sentidos. Tanta gente perdida, irmão. Tanta gente na ignorância. Tanta gente na impiedade. Você vê adolescentes, onde eu moro, na minha rua, irmão, tem uma biqueira. Eu passo lá e cumprimento eles e dou um folheto. Vocês não podem morrer assim. Ah, irmão, eu conheço a palavra, não adianta. Você tem que levar Jesus a sério. Como disse Lutero, a alegria é um negócio sério no céu. Tem gente que pensa que gente séria é triste, né? Cara feia. A teologia da cara feia. Não, irmão. O céu é um lugar de alegria. E Martinho Lutero falou: alegria é um assunto muito sério no céu. Quem quer ir para o céu? Ali a alegria é completa, né? Mas estamos caminhando. E temos que vencer, né, irmão? A nossa própria fraqueza, as nossas falhas, nosso dia a dia. Então, lembre-se, o Deus que é perfeito, Ele te aquece, e Ele te previne da frieza espiritual. Olha aqui, a coluna de fogo. A coluna de fogo, e a de noite, espiritualmente falando, você tem o fogo do Espírito Santo, para que a frieza não te domine. O que é uma pessoa fria, irmão? É uma pessoa que não tem interesse. Tem crente, irmão, que perde o interesse de ler a Bíblia, perde o interesse de louvar, perde o interesse de vir no culto. É frieza. A Bíblia diz que Paulo tinha um cooperador chamado Demas. E Paulo diz assim: Demas me desamparou, amando o presente século. A Bíblia não diz que ele se desviou para a perdição, porém, ele esfriou no trabalho do Senhor, deixou de ser um cooperador. Dizem os historiadores e teólogos que ele foi fascinado pelos esportes da época, das Olimpíadas gregas. Demas me desamparou, quis uma vida mais sossegada, né? Não quis pagar o preço do ministério.
Muitos evangelistas e pastores prolongaram no seu ministério recusando boas aposentadorias para continuar fazendo a obra de Deus, conforme pode. Por quê? Porque Deus nos guia de dia e nos guia de noite. Teu é o dia, tua é a noite. Salmo 71. Não, Salmo 74, 21. Teu é o dia, tua é a noite. Aleluia. Nicodemos foi procurar Jesus de noite. Vamos ver um salmo para terminar? Salmo 119. Olha como Deus é maravilhoso, irmão. Salmo 119, o versículo 55 e 56. Salmo 119, 55 e 56. De noite me lembrei do teu nome, por isso você está aqui. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Você está meditando. Isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos. Quem guarda, lembra. Né, irmão? Se você não guardar, você não lembra. Por isso que Apocalipse 1 e 3 fala, bem-aventurado quem lê, quem ouve e quem guarda. Quem é que faz guardar a palavra de Deus? É o Espírito Santo. Paulo diz a Timóteo, guarda o bom depósito. Guarda a palavra pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo, irmão, só capta coisas boas no coração. Se você vê que coisa ruim está entrando no seu coração, não é o Espírito Santo. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto fiz porque guardei os teus mandamentos. Olha a importância de guardar para lembrar. Quem é que lembra, Eduardo? Espírito Santo. Quem é que guarda? Espírito Santo. De dia e de noite. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos abreviar um pouquinho aqui. Vamos orar, agradecer. E cantar mais um louvor. O hino 394, recolher os dízimos e ofertas. Oremos. Ó Senhor, a tua palavra é maravilhosa. Quando lemos, entendemos a história, mas o Senhor também é presente e fala no coração de muitas maneiras, pela tua palavra, inspirada pelo teu Espírito Santo. Continua falando conosco nessa palavra, porque o Senhor nunca nos abandona, nem de dia, nem de noite. É na enfermidade, é nas fraquezas, é nas falhas, é na pouca oração. Senhor, tem misericórdia, desperta-nos para sentir mais e mais necessidade do Senhor, mais e mais desejar intimidade com o Senhor. Aleluia. Abençoa todos os irmãos presentes. Abençoa aquele que vai dar o seu dízimo e a sua oferta para o progresso da tua casa de oração. Abençoe em nome de Jesus. Amém.